E agora vamos falar de liderança. Estou aqui com o Daniel no setor de produção de materiais aqui da Unicesumar. É fato que em equipes, em grupos de trabalho, normalmente temos alguém que se destaca. Às vezes ele é o chefe mesmo, ele é pago para isso, o cargo dele é justamente esse de chefia. Porém, às vezes nós temos pessoas que hierarquicamente estão no mesmo patamar que as outras, mas elas se destacam. Isso acontece aqui e quem seria essa figura de líder em cada uma das células que a gente tem na produção de materiais? Ao longo do tempo a gente observa alguma predisposição natural ou mesmo responsabilidades, né, conforme a subida da pessoa. Então ocorre um direcionamento junto ao RH também para um treinamento propriamente dito, né? Como desempenhar esse papel de liderança, quais as técnicas, o que você deve assumir ali, a sua carga de responsabilidade perante os demais. Mas como acontece aqui? Geralmente os níveis mais altos ou o pessoal mais antigo já tem um conhecimento maior da equipe, um trato melhor com as pessoas, então acaba sendo mais natural elegê-los como pontos focais das equipes para prestar esse auxílio, para também ter um contato bem direto com a gestão, para que toda vez que ocorra algum problema ou uma situação pontual, aquilo não seja levado para uma reunião que mobilize todos. Então é mais fácil quem está no dia a dia da execução conversar com um ponto focal que já passou por essa situação, ele realmente ter autonomia para resolver aquilo sem precisar de uma autorização de gestão, todo um processo que é simples de se resolver. Mediante algum problema maior, ok, é uma pré-etapa de gestão, por assim dizer, né? A responsabilidade está em trazer aquilo de uma forma coerente, de uma forma impessoal e olha, como que a gente pode tratar isso, está ocorrendo tal situação na equipe, vamos direcionar. E assim, a gente sabe que temos muitas teorias sobre liderança e alguns dizem que o líder nasce pronto, outros que ele se desenvolve. Na tua experiência aqui, convivendo com esse pessoal, você acredita que esses líderes, eles sabem que eles são os líderes e os liderados, eles sabem a quem se dirigir em um momento de necessidade? Eu acho que a liderança ela se desenvolve, sim, é importante um estudo próprio, né? Cada pessoa leva um tempo para desenvolver isso, mas também existem pessoas que têm um carisma maior, que têm um domínio técnico maior. Eles são os líderes populares, por assim dizer, né? Às vezes é mais fácil você recorrer a um colega que tem uma experiência maior, ao invés de procurar aquele líder, aquele ponto focal que de fato está nomeado para aquilo. Sim. Mas são situações diferentes. Acho que deve haver um respeito e essa facilidade, essa naturalidade técnica deve ser repassada junto com a liderança que de fato tem uma responsabilidade na instituição, porque aquilo acaba desenvolvendo as duas partes. Eu acho que você não consegue chegar a um nível de liderança sem ter sido liderado. Você entender o seu papel parcial e depois assumir uma responsabilidade ante os demais são etapas, são fases. Quanto mais rápido você aprende, melhor. Mas tem que ser uma coisa sábia, por assim dizer, né? Independente da técnica, da inteligência, de tudo aquilo que ocorre ali, é respirar, é saber como conduzir uma situação, saber quando tomar partido ou quando recuar um pouco. Acho que é um exercício contínuo de humildade e de autoconhecimento, você se colocar nesses dois lugares. E também dentro da teoria, muito se discute em tipos de líderes, né? O líder autocrático, aquele que vai lá e é assim que funciona, vamos fazer desse jeito. O líder que chama para conversar, o que você acha disso, o que você acha daquilo. E o líder que, vamos trabalhar cada um daquilo do jeito que acredita estar correto. A gente consegue identificar, você consegue identificar esses três tipos de liderança aqui, ou qual deles, ou em que situações eles acontecem ou eles surgem? Não, é possível identificar. Naturalmente temos tendências a exercer um perfil de gestão, um perfil de liderança próprio. Uns mais democráticos, outros mais impositivos, mas cada situação demanda uma análise. Em produção, é importante o cumprimento de prazos. Então, muitas vezes, você revendo seu cronograma, uma série de imprevistos, ocorre mais imposição. Você precisa que aquilo seja cumprido porque ele tem um impacto grande. Mediante a concepção de um novo projeto, é interessante algo mais democrático, para daí sim ocorrer uma definição. Então, não há uma receita fixa para aquilo. Cada situação vai exigir um pouco de cada estilo de liderança. Mas, claro, sempre que possível, o planejamento é o ideal. Você ter a consciência de detectar qual a melhor atitude a se tomar em determinado momento é o que vai definir um bom resultado. Você falou agora há pouco sobre ter expectativas e conseguir chegar ou não conseguir saber lidar com isso, né, dentro de si.
E aí nós temos a questão da satisfação ou da insatisfação no trabalho. Às vezes o funcionário ele chega querendo ser chefe, ele já chega querendo, né, sentar na janelinha e dar tchau lá pro pedestre. Não vai funcionar assim, mas às vezes pode funcionar dessa forma, mas quando não acontece e é um desejo particular, existe a insatisfação. Em contrapartida, a gente tem muitos funcionários que, independente da função que exerce, ele se sente satisfeito em poder contribuir, em poder fazer. Sabemos que a relação de prazo com entrega de qualidade, elas às vezes têm um certo atrito, mas aqui a gente tenta prezar sempre pela qualidade e na entrega no prazo, porque lá na ponta tem o cliente que tá esperando, o nosso aluno que está esperando aquele material em perfeito estado. Como é que você lida, com como eles lidam com essa relação de estou satisfeito ou estou insatisfeito, faço, entrego tudo que eu posso ou não? Acho que inicialmente, de maneira informal, há uma proximidade, né? É bacana quando uma situação que incomoda, ela vem até você, vem de uma maneira tranquila, né? Para colocar sobre um problema, sobre uma expectativa. Gerenciar uma expectativa interna é complicado. Sim. A gente se limita a responder muitas vezes pela instituição e pelas suas próprias experiências para saber lidar com aquilo e a pessoa evoluir ante essa situação. Então, o que acontece? Se essa expectativa está muito baixa, o ideal é entender. O que está motivando isso? É um fator externo, é um fator pessoal, é uma dificuldade, existe uma dependência do trabalho, uma carga muito alta fora daqui que impacta. Assim, é meio difícil você separar trabalho da sua vida pessoal. Com certeza. Né? Muitas vezes o nosso trabalho é a nossa vida pessoal, a gente vive disso. Você passa 8, 9, 10 horas dentro de um ambiente com as pessoas, muito mais que com a sua família, mas você tem N preocupações. Sim. E dentre essas preocupações, a visão da gestão sempre está pautada nesse bem-estar para que ocorra realmente uma produção, para que ocorra uma evolução daquela pessoa. Então, muitas vezes, uma conversa basta para você entender o que está motivando, se é uma coisa externa, sabe? Passar um pouco de calma, não é por aí. Mas quando é uma expectativa interna de trabalho, deve ocorrer um alinhamento do progresso da instituição em si. Como você passa por momentos de altos e baixos, muitas vezes você não tem como, olha, nós vamos começar com uma frente nova, isso pode gerar uma oportunidade legal, continua assim. Às vezes você realmente tem um papel a cumprir que será rotineiro, mas aquilo também é importante para te propiciar um crescimento. É o efeito dominó também, né? É o efeito dominó. Essa resiliência é sempre importante. Então, enquanto gestão, é manter esse ponto de equilíbrio, né? Passar certa tranquilidade com relação ao que pode fugir do que a pessoa assume de responsabilidades, né? Muitas vezes a pessoa carrega algo ali que não é só dela. Divide com a gestão, traz ali, não compra para si, né? A gente fala, não sofre sozinho. Fala com a gente, muitas vezes não é nem o papel dela desempenhar aquilo, mas ela detectou alguma coisa que ela se preocupa e isso gera uma expectativa. Então, entender qual o ponto que está gerando essa expectativa, se ela é positiva ou se ela é negativa e como pode ser trabalhada por uma evolução pessoal, é o grande segredo da coisa. E também não tem receita. Exatamente. Cada caso é um caso. Infelizmente, não temos uma receita de bolo infalível para lidar com cada uma dessas situações. E para fechar esse capítulo, motivação. Grana a gente sabe que motiva, tem algumas pessoas que são motivadas exclusivamente, mas outras nem tanto. Contemporaneamente, nós temos ali na literatura vários aspectos motivadores ou que podem ser motivadores para cada um dos indivíduos. O que você, já que o entrevistado é você, vai ter que ser a sua opinião, o que você considera atualmente como um fator motivador para os funcionários de uma forma geral? Ou o que é motivador para ti? Olha, propósito. Acho que acima de tudo, quando você identifica um propósito, você faz o melhor de si. Você não faz o suficiente, você não faz o que deu, você dá o melhor de si. Por quê? Nós trabalhamos com educação. Acima de tudo, desde a pessoa que faz o café até a pessoa que limpa a sala, todo mundo está trabalhando em prol da educação. Se aquele café é um motivador para uma reunião de uma diretoria que vai fechar um convênio, que vai beneficiar uma região que não tem uma instituição e pode aumentar o índice das pessoas, aquilo propaga. Então, identificar qual o seu propósito naquilo, o que te motiva a acordar todos os dias, a melhorar, é o primeiro fator. Com base naquilo você tem suas expectativas, até onde você está disposto a crescer. Ambição é interessante? É interessante. Ganância não.
Ambição é você querer crescer, você não se acomodar no lugar, você aprender novas coisas, você está disposto a crescer de fato. Ganância não tem fim. Ganância você passa por cima dos outros, você sempre tem um fator egoísta por aí, né? Não é suficiente para você próprio, então como as outras pessoas vão ser suficientes? Como você vai reconhecer e criar empatia nos demais? Então, acima de tudo, o propósito é o que te dá motivação, independente da área em que você trabalhe. Saber que aquilo tem sentido para você, que o que você dedica das horas da tua vida não tem preço, tem valor. Perfeito. Estamos diante de quase um Mário Sérgio Cortella aqui. E no próximo episódio a gente vai falar sobre comunicação e a diferença entre grupo e equipe de trabalho. Eu espero você.